O Ministério da Saúde anunciou recentemente uma mudança na lista de alimentos que fazem parte da Cesta Básica brasileira. E nesse vídeo a gente vai falar sobre a Cesta Básica e diabetes. Para isso eu recebo Tarsila Campos, nutricionista, educadora em diabetes, bem-vinda. Muito obrigada. E Newton Lopes, médico nutrólogo, bem-vindo também. Obrigado. Mas antes eu quero te pedir para você acessar aqui o YouTube, se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e deixar seu comentário também, compartilhar esse vídeo. Eu sou o Tom Bueno, um diabético. Diabético. Bom, antes de falar sobre o tema Cesta Básica e diabetes, eu quero te pedir para acessar o portal Um Diabético, www.umdiabetico.com.br. Tem notícias todos os dias para levar informação e te ajudar a entender mais sobre diabetes e a lidar com o seu tipo de diabetes. Mas vamos lá falar sobre esse tema. Tarsila Campos, o Ministério da Saúde então alterou essa lista de alimentos que estão na Cesta Básica, né? O que isso significa na prática? Vamos lá. Tudo que a gente fala hoje da alimentação do diabetes, pensando em saúde, seja em prevenção, em tratamento, a gente traz muito à tona a importância dos alimentos mais in natura. Né? Então, comer comida de verdade, não comida que está dentro do pacote. A gente até tem possibilidades aqui de como isso está acontecendo, que é muito o que o Guia Alimentar da População Brasileira traz. Né? Então, a gente desembalar menos e descascar mais. Então, pensando nessa premissa, muitas vezes quando a gente fala, e a gente pensa que grande parte da população que tem acesso, muitas vezes, é o que recebe na cesta básica. Qual a realidade da cesta básica hoje? Alimentos que são mais ultraprocessados. O que isso quer dizer? Alimentos que têm baixa quantidade de fibra, alimentos que têm uma quantidade maior de gordura, de açúcar. E aí, pensando em prevenção até, não é uma cesta básica que a gente está lidando com o que é preconizado como uma alimentação saudável. Então, a partir do momento que existe uma lei agora aprovada, onde vai haver uma mudança nessa lista de alimentos, onde sai grande parte daqueles alimentos que são mais ultraprocessados, ou seja, que são mais ricos em gorduras, sódio, sal, com pouca fibra, muito açúcar, e entram acesso a alimentos mais in natura, gorduras de boa qualidade, frutas, verduras e legumes. Então, é um ganho, né? Porque eu acho que o maior desafio que a gente tem no consultório a gente começa a falar, olha, come mais fibra, prefere alimento natural. Não tenho acesso. E é uma realidade, porque muitas vezes você consegue comprar um alimento de embalagem por R$ 1,50 e a hora que você vai comprar um pacote de maçã, R$ 9,00. Né? Então, é uma discrepância quando a gente pensa em acesso à alimentação. Então, se a gente melhora a população a conseguir ter mais comida de verdade, com certeza a gente trabalha melhor prevenção e tratamento. E quando a gente fala em cesta básica, normalmente a gente olha esses alimentos que são baratos, para muitas famílias é matar a fome, né? Não está pensando na nutrição né? Em si. E aí a gente olha para uma fruta que deveria ser acessível, mais prática, mais saudável, e nem todo mundo tem acesso num país tão amplo aí, em que a gente encontra pé de banana em qualquer lugar, pé de manga, mas que nem todo mundo tem esse acesso, né? É um desafio a questão do ultraprocessado, né, Newton? Com certeza, como a Tarsila falou, é muito mais fácil. Você tá andando na rua, tá com fome, para 2 segundos, compra um pacote de salgado por R$ 1,50, né? Porque você ir atrás de uma comida de verdade, que nutre de verdade, né? E a gente, então, tem algumas classificações do quesito de processamento dos alimentos, que é como ela falou, tem que descascar mais ao invés de desembalar mais, né? É sempre pensar no mais natural possível, como uma fruta, por exemplo, né? Que seriam os alimentos in natura, naturais. E aí a gente pensa no quesito de minimamente processados, processados até o ultraprocessado, que é o que a gente mais convive, como, por exemplo, os salgadinhos, né? Por exemplo, você acha que aqui tem batata, Tom? Parece que tem. Não tem? Na verdade a batata ficou lá atrás, né? Se a gente pensa nessa transformação do alimento, quando ele está ali na sua função in natura, né? Na sua forma in natura. Para ele chegar numa batata de pacote, ele foi passando por vários graus de processamento. Então, qual que é a grande diferença de eu comprar uma batata, descascar na minha casa, cortá-la a rodelinha e colocar no forno, né? Que aí talvez eu estou falando de um modo de preparo mais saudável, mais caseiro, que é o assado, e eu abrir um pacote. Óbvio que é muito mais fácil, mas aqui essa batata, ela não deixou de ser batata, mas ela foi incorporada com tanta coisa da indústria, aditivos, com tanta química, né? Que ela mudou completamente a característica nutricional dela. Então isso daqui, ela praticamente... Quanto por cento ela é uma batata aqui?
nem 10%. O resto tudo é... O resto tudo virou uma gordura saturada, virou sódio que foi incorporado nela, virou um processo de aditivo, químico. O pacote de batata dura, se você esquecer na sua despensa, mais de ano. Se você deixar uma batata na sua casa e não consumir em 1, 2 semanas, você não tem mais a batata ali fazendo parte. Uma boa maneira de você descobrir, dosar se é ultraprocessado ou não, é na hora que você pega o pacote, você olha lá na lista de ingredientes, que tem assim, 5, 6, 7 linhas de ingredientes, né? Isso é para você ver o tanto de processamento que passou para poder chegar nisso daí. Agora, quando você olha então para uma batata dessa daqui, que na verdade não é batata, apenas 10%, ela tem é um protótipo de uma batata, é o que restou da batata. É o que restou da batata. Foi a matéria-prima ali para esse bando de química que a indústria coloca para dar sabor, porque é isso, né? Fica palatável. As pessoas, quem come uma? Não come só uma. Né? Eu como isso daqui, mas não como todos os dias, mas eu também como. Que bom, né, Tom? Fico feliz. Claro. Mas assim, você também come, não come? Como, lógico que eu como. Mas é importante a gente falar que, às vezes, eu não tinha ideia que isso aqui significava 10% de um alimento, exato. É isso. A diferença é no equilíbrio, né? Você comer uma vez ou outra, tá tudo bem. Não pode ser sua rotina, todo dia. A questão é ser uma base, né? Então, pessoas que comem todo dia com batata palha, coloca essa batata quando vai comer alguma coisa. Tipo, isso daqui, ó. Isso aqui é ultraprocessado. Ultraprocessado. Açúcar puro? Açúcar, corante, né? Tem essa conotação aí de ser um saborzinho de fruta, então provavelmente ali na embalagem está escrito um sortido de frutas, gostinho de morango. Aromatizante, né? Completamente diferente de eu comer um morango, de eu pegar a maçã. A diferença é que o ultraprocessado você pode deixar aqui uns 10 anos que talvez ele continue desse jeito. Exato, não vai mudar em nada. Agora, uma fruta, um alimento in natura, se você deixar por um período, ele vai estragar. Às vezes assim, estamos aqui no estúdio gravando, a maçã já mudou a característica dela de manhã até agora. Mudou mesmo, olha aqui, ó. Aqui, tá vendo? Já começou. Olha só, começou. Isso. Eu falo, acredite em alimentos que estragam rapidamente. Esses provavelmente são os que têm menos caca da indústria, vamos dizer assim. E o rótulo acaba sendo uma grande ferramenta educacional para a gente nesse sentido, né? O Newton trouxe uma coisa importante, que é avaliar a lista de ingrediente. Então, toda vez que você está comprando um alimento, e a regra geral é menos é mais, quando a gente fala em lista de ingrediente. Quanto menos ingrediente na lista de ingrediente, mais saúde você está investindo. Porque não dá para a gente falar também que o industrializado não ajuda no dia a dia, né, Newton? Acho que tem uma coisa aí, a vida é corrida. Mas uma ferramenta de algo fora do habitual, né? Igual a gente falou, não ser a base, não ser o padrão. Exatamente. A gente usar como estratégia. E na prática, no dia a dia de quem convive com uma doença crônica, como o diabetes ou obesidade, né? Quais os impactos do consumo exagerado ou em maior quantidade de alimentos ultraprocessados? Todos possíveis, porque até mesmo você considerou junto as pessoas que convivem com diabetes e as pessoas que convivem com obesidade. E assim, um está interligado no outro, né? A obesidade dificulta o tratamento da diabetes e pode até mesmo ser causa, né? De algumas diabetes. E aí, quando você pega alimentos ultraprocessáveis, um termo interessantíssimo que a Tarsila trouxe é o hiperpalatável, né? É fazer o quê? Isso explodir sensações na sua boca e você querer sempre mais. Então, o hiperpalatável também ele é hipercalórico, né? Ele é muito calórico. Então, isso vai completamente contra a perda de peso ou controle de peso que seja, né? E a questão dos ingredientes, igual ela falou ali, uma coisa até importante que eu estou vendo que está ali bem grandão, está escrito 100% de suco de uva. Esse daí é um suco. A maioria das caixinhas de suco, entre aspas, se a pessoa prestar atenção, está escrito que é néctar. Na verdade, não é suco. Isso é açúcar puro. Se você pegar a lista de ingredientes diferente desse, daqui onde eu estou vendo, parece que é uma linha só, né? Sim, uma linha só. São 2 ou 3 ingredientes só. Um suco de uva integral. Então, na prática, se você pega uma embalagem e tiver uma linha menor, menos ingredientes, significa que é mais saudável. Que ele tem menos aditivos, né? Isso. É mais natural. Ele está mais concentrado da matéria-prima dele. A grande diferença é aqui eu tenho uva. Se eu pego um néctar de uva, tem uva ali, mas é igual o raciocínio que a gente fez aqui. Ele vai ter 10, 15% de uva e o resto todo de aromatizante, corante, açúcar. Um pouco mais de açúcar. E assim, se a gente pensa em malefícios para o corpo, né, aonde que isso vai piorar, é que a gente aumenta o grau de inflamação do corpo. A gente não pode esquecer que, quando a gente fala de doença crônica, são doenças inflamatórias.
Então, isso mexe muito com como o corpo vai reagir, como que você vai trazer saúde para ele. Então, a hora que eu mudo o meu padrão nutricional, e isso que é o mais importante dessa mudança da cesta básica, que é como é que a gente trata hoje doença crônica pensando em nutrição? A gente reduz alimentos que são inflamatórios e a gente aumenta alimentos que são anti-inflamatórios. Então, eu posso entender que quanto mais industrializado, mais eu elevo a inflamação do corpo e quanto menos. Então, essa mudança de padrão nutricional é o que a gente busca hoje dentro da nutrição. E não colocar um alimento como proibido e o outro liberado. É melhorar esse padrão, ter mais acesso à comida de verdade e menos rotina de alimento industrializado. Então, essa mudança da cesta básica, com certeza, vai começar a andar com a gente no que a gente preconiza de orientação nutricional. Acesso, né? A palavra. Acesso, ou seja, dúvida. Mais pessoas vão ter acesso a alimentos mais saudáveis e mais indicados também no combate dessas doenças que afetam milhões de pessoas no mundo, né? Então, vamos fazer o seguinte, essas coisas aqui, gente, tem que ser retiradas da nossa vida. Por favor, tira aqui. Tirar. Essa aqui pode deixar, mas quem tem diabetes tem que ter um pouquinho de moderação. Cuidado com a quantidade. Lembrando que ir para o in natura não é sinônimo de coma à vontade. A gente também continua tendo essa noção de quantidade. Ó, né? Só um copo de suco, desse suco aqui, tem 16 gramas de carboidrato. Um copo? Não, tem 33 gramas de carboidrato. Na verdade, a nova rotulagem hoje ela vem com informação para 100 ml e para 200 ml. Então, isso também é importante. Em 100 ml desse suco eu tenho 16. Se eu for tomar um copo padrão, né? Aqui tem até um pouquinho mais de 200 ml. Eu já estaria consumindo 33 gramas de carboidrato. É uma quantidade. E aí, óbvio que vai de cada um aí, dentro da quantidade de insulina que faz uso, ou da distribuição de carboidrato que tem ao longo do dia, sem esquecer que um suco sempre vai ter um impacto mais rápido do que comer a fruta. Nossa, né? Eu vou fazer uma comparação aqui, mas aí me corrija se eu estiver errado, né? Não estou falando na questão nutricional, tá? Mas na quantidade de carboidrato. É praticamente pegar 6 colheres de arroz e colocar no prato, você tem em um copo de... Exatamente. Não estou trazendo questões nutricionais, mas é só para as pessoas entenderem a quantidade. Exatamente, que é isso que normalmente a gente organiza no planejamento nutricional. Entre eu prescrever num plano alimentar 6 colheres de sopa de arroz ou um copo de suco, eu vou priorizar as 6 colheres de sopa de arroz, né? Do que colocar um suco, que é um veículo líquido que vai ter um impacto rápido na glicose. Por isso que as recomendações ali são personalizadas e individualizadas. Ou às vezes você vai lá e coloca 3 colheres de sopa de arroz. Meio copo de suquinho e põe uma fibra junto tem e que tudo pensar dá na certo. saciedade também, né? Exatamente. Se você consumir só um copo de suco, a pessoa vai ficar com fome ainda. Exato. A saciedade também está atrelada a isso. E o arroz tem mais fibra. Com certeza. Sim. É isso. Nilton, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Tarsila, mais uma vez, obrigado. Muito obrigada, sempre bom estar aqui. E para você que está acompanhando o canal, compartilhe o vídeo, deixa aqui seu comentário. Ficou com alguma dúvida? Eu quero saber também. Vamos juntos levar informação a quem precisa. Boas glicemias e até a próxima. Tchau! Diabético.